Deus de poder e glória, em nome de Jesus, fala a cada coração, Senhor, que se prontificou a ouvir esse evangelho. Amém. Deus abençoe, pessoal. Olha, eu sorteei e eu quero falar, não escolhi, foi um sorteio aqui, em Lucas, tá? 3, capítulo 3, 21. Eu vou refletir, gente, em cima disso aqui, tá? E vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem a falar, para nós hoje, essa semana, que geralmente eu tiro, 30, 20, 30 minutos para falar com vocês na semana. Tá pouco? Tá pouco, tá? Mas isso que Deus quer. Deus quer que a gente, entregue o melhor. E o melhor não quer dizer quantidade, quer dizer qualidade, tá bom? Então, muitas vezes a pessoa fala, poxa, a missionária podia fazer, uma pregação todo dia, 15, 10 minutos. Não faço, porque isso a gente tem que partir da gente, Muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas por que você não faz, nem que seja 3 vezes na semana? É melhor entregar um pouco, Olha só, parece que Jesus já está até falando, Parece não, já está. Porque é interessante, A gente não sabe nem o que falar quando liga aqui o gravador, a gente pensa assim, eu não sei nem o que Deus vai falar, mas aí a gente abre si mesmo na obediência, e o Espírito Santo de Deus sempre tem algo a falar a cada coração, E a gente tem que entender qual é o momento, O que Deus está primeiro falando com você, E para você saber, quando Deus está no negócio, você tem que fazer com satisfação, você tem que, partir de você, não é uma coisa imposta por ninguém, tá? Então, acho que é engraçado, eu não escolhi, não, eu sorteei mesmo, Lucas 3, aí eu bati no olho aqui no versículo 21, que fala assim, e aconteceu que ao ser, todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, Esse versículo, tá? Vou ler até em outra linguagem, quando fala que, ele era, olha só, o filho amado em quem Deus, tinha prazer, nele. Então é engraçado que eu não sabia o que eu ia pregar, mas Deus já foi falando aqui, que eu vejo, que muitas vezes as pessoas, cobram, eu não tenho pregação, não tem nada, um versículo, alguma coisa. Não é questão que não tenha, mas muitas vezes Deus não toca o pregador. Até para pregar, nós temos, muitas vezes, as pessoas têm repertórios, oratórias lindas, repertório, uma pauta, tem pessoas que têm palavra todo dia, glória a Deus por isso. Mas muitas vezes aquele pregador não sentiu, de Deus aquele chamado para falar. Então não adianta você fazer, porque você tem uma obrigação, a não ser que você tenha realmente uma obrigação a cumprir, e você tem que cumprir. Aí é diferente, porque você, tá à frente de um ministério, como é que faz? O pregador não pode sentir vontade, hoje eu não quero pregar. Não, se você, é uma imposição, você depende disso, você vive para isso, não tem como, As pessoas não querem saber se você tá bem ou mal, você simplesmente tem que ter alguma coisa boa para falar, você tem que dar força independente se você tem força, Você tem que estar alegre independente se você é alegre, se você, você tem que demonstrar alegria independente se você está alegre, está feliz. E eu sei que é um trabalho árduo, não é fácil hoje pastorear, não é fácil hoje ter um ministério, Mas eu estou falando de uma pessoa igual a mim, que tem um chamado aleatório, um chamado muitas vezes para orar, muitas vezes para dar um conselho, muitas vezes para liberar uma palavra, Deus me usa de uma forma assim, à vontade. O Espírito Santo me deu essa liberdade, Só que eu estou falando numa situação aqui que nós olhamos para o versículo, nós vemos, que Deus elogia e fala que Jesus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti eu tenho alegria, Então nós temos que Deus tem que sentir esse prazer com a nossa mensagem,
com o nosso ministério. Deus tem que sentir. Toda obra tem que ser feita com amor, com alegria, tá? E muitas vezes a pessoa ela é pressionada, né, como uma máquina. Simplesmente ela tá muito sobrecarregada. Ela já tá falando a palavra de Deus sem reverência. Ela começa a soltar essas palavras, mas essas palavras não têm mais efeito na vida, nas almas que ela tá falando, porque ela mesmo não tá crendo mais para ela. A partir da hora que você perde a fé para você, com certeza você não vai conseguir influenciar, fazer com que o ministério cresça, que a sua igreja seja abençoada, que seu ministério seja abençoado, ou até que a sua família te ouça. Porque você não consegue mais crer para você. Como é que você vai conseguir, né, tocar, né, no coração de outras pessoas que não te conhecem? É complicado, não é fácil, não estou falando que é fácil. Porque para começo de conversa precisa de haver amor pela obra, né? E o amor não é quantidade, é qualidade. Então, por isso que foi liberada essa palavra para Jesus quando ele se batizou, né? Ele ia começar um ministério, né? E ali ele viu, né, descer o Espírito Santo de Deus, né, de uma forma corpórea, né, como pomba sobre Jesus, né? O único Filho de Deus. A partir daí, ele abriu uma escala, ele abriu uma porta para nos fazermos filhos também. Ele dividiu essa filiação. Tudo bem, ele é o primogênito, né? Mas ele abriu essa porta para nos fazer filho. Olha que alegria. Até então nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos criaturas e ia continuar sendo criaturas, né? Então ele veio para passar por esse sofrimento, por essa morte de cruz, né? Nós temos que ser grato a isso. E como ser grato, né? O mandamento, né? A Bíblia fala em mandamento. Qual é o mandamento mais importante, né? Os fariseus perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu de uma forma bem simples, né? 2 mandamentos mais importantes: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, e amar o próximo como a si mesmo. É uma forma bem simples? Mas é difícil, né? Se você parar para pensar, não é uma imposição. Porque Deus fala que o amor porque o amor não há lei. Você tem que amar e ponto final. Não existe lei para o amor. Então quer dizer que isso é uma lei que Deus, né, que Jesus impôs ali? Foi uma imposição? Não foi. Porque se não existe lei, né, para amar, então não é lei. Então, se você não tem essa essência dentro de você, se isso não flui dentro de você, né, você não está pronto para servir o Evangelho. Não está pronto para servir a Deus. Porque para pregar, você precisa ter amor às almas. Não é de uma forma mecânica. Isso vai se tornar um peso tão grande, mesmo que você saiba muito Bíblia, né? Você conheça, né, escatologia, teologia, você tem as palavras na ponta da língua, porque você é uma pessoa estudada. É mérito seu, lindo. Eu acho admirável, eu amo, né, ouvir pessoas, né, porque a ignorância, ela sempre vai haver, porque sempre vai haver alguém que saiba mais que você em alguma área. Então não tem como você falar, essa pessoa é ignorante, né? Você é ignorante em alguma área, não tem como. Mas eu, particularmente, eu acho lindo uma pessoa que ela conhece Bíblia, né? Eu fico deslumbrada com aquele conhecimento, né? Com aquela ciência, com aquele, né, conhecimento da palavra. Mas tudo isso é muito bonito, mas não vai funcionar. Porque não está vendo, não está sendo falado, não está sendo pregado com amor. A pessoa já está cansada, é muito peso para ela. Mas não é que não vai funcionar para as pessoas que estão ouvindo. Mas o peso que está sobre as costas do pregador é muito grande. Então começa a sair da boca sem vida. A partir da hora que você para de ter fé no que você está falando, você para de crer para você, você não vai fazer outras pessoas sentirem, né, esse Deus. Pode funcionar? Pode.
Mas dentro da tua casa, com a sua família, não funciona mais. Porque a pessoa está vendo que aquela pessoa está sob pressão, ela prega, mas é porque ela tem que cumprir uma carga horária, ela tem, né, um ministério e aquilo tem que ser pregado, mas não está fluindo mais. Não está fluindo. E a pessoa está se sentindo deficiente na fé. Isso é muito grave, porque ela já vai desanimada pregar o evangelho. E dentro da casa dela, né, as pessoas estão vendo o abatimento, tá vendo o desânimo, tá vendo o cansaço. Então, isso acontece muitas vezes com pessoas que estão à frente mesmo de uma igreja e ela tá sobrecarregada. Enfim, gente, vamos refletir de novo, ó. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado, né? Dando exemplo para nós hoje, né? Que nós temos que ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado, tá? Precisamos passar por esse batismo. Aí fala, e quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, tu és o meu filho querido e me dás muita alegria, tá? E na outra versão fala em quem me compraz, em quem tem muito prazer. Então nós precisamos, né, ter Jesus Cristo como exemplo em tudo. E principalmente alegrar o coração de Deus, tá? Então é falado muito, a alegria do Senhor é a minha força, né? Só que as pessoas interpretam errado. A alegria do Senhor é a sua força. Como assim? Você precisa alegrar o coração do Senhor para se fortalecer. Então, como que você faz isso? Fazendo as coisas, né? Colocando as coisas em primazia, as coisas do Senhor, mas não só em primazia, não só cumprindo esses 2 mandamentos de uma forma errada, que muitas vezes você entende como lei, né? Eu falei aqui que o amor não tem lei, você tem que amar e ponto. Tem que ser a sua essência. Você tem que ter essa essência, esse caráter do Senhor Jesus. Você precisa fluir isso de você. Então o evangelho não pode ser pregado de qualquer maneira. Você tem que sentir prazer em pregar o evangelho. E tem que viver ele, né? No seu dia. Você tem que crer, você tem que passar essa força para as pessoas que vivem com você. Que muitas vezes as pessoas entendem, tá? Que é numa rede social, que é numa igreja, que é no seu bairro, na sua vizinhança, no seu condomínio. Não. O difícil é passar essa verdade para as pessoas que estão no seu dia a dia, que convivem com você. Essa é a parte difícil, que muitas vezes a gente não aguenta, né? E a pressão é muito grande, porque as pessoas elas querem botar peso nas costas de um pregador, né? Infelizmente, não é fácil lidar com pessoas. As pessoas, infelizmente, elas são muito usadas pelo diabo. E elas conseguem... Você oferece a mão à pessoa que é o seu pé, né? Elas querem o seu tudo. Elas te sufocam. E você acaba fazendo as coisas, né, sem aquela alegria, sem aquela satisfação. Jesus não vai ter prazer naquilo que você está fazendo. Aquela obra, né, vai se tornar uma obra de maldição. Porque Deus fala, né, amar Deus de todo o seu coração e amar o próximo, né? Mas não mais do que a si. Se você não se ama, não se respeita, né, não adianta que ninguém vai te respeitar. Né? O Michael Murdock, ele até fala, né? Quem não respeita o seu tempo, não te respeita. Isso entra até o seu familiar, até a pessoa de dentro da tua casa. Se essa pessoa dentro da sua casa não está respeitando o seu tempo, né? Não está entendendo que você precisa de um tempo para você, né? Um tempo em comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, você e Deus. Essa pessoa não te respeita. Isso infelizmente acontece dentro da nossa casa, tá? As pessoas, elas sufocam. E muitas vezes a pessoa acaba explodindo, né? Eu até achei interessante que eu vi, né? Um videozinho de uma moça, né? De uma pessoa que trabalhava no caixa de um mercado. E ali ela começou, né? Acho que ela estava sobrecarregada, muito estressada. Ela estava, né? Pelo vídeo, eu fiquei horrorizada. Que chegou a moça, né? Passando as compras e uma cliente, né?
do mercado. E a cliente só pediu para ela: dá para você colocar em 2 sacolas para mim, reforçar mais? Aí depois chegou outra cliente, pediu uma outra coisa para ela, que eu não me recordo. E a pessoa ficou parada, estática, né, na frente da máquina registradora. E de repente ela pegou aquele ovo, aquelas coisas dentro da sacola, e começou a bater com muita violência na máquina registradora, esparramar troço para tudo que é lado, né? Xingou a cliente do mercado. O que acontece? A mulher ainda botou a mão no coração e falou: mas o que eu fiz? Eu só pedi para você reforçar a sacola. Não é que essa pessoa estava tão sobrecarregada, tão estressada, né? As pessoas estavam colocando tanto peso na vida dessa moça, que é muita exigência, é muita petição. Chegou uma hora que ela explodiu, ela não aguentou. Então, o que acontece? Isso acontece em qualquer área da sua vida, até na sua família. Muitas vezes a pessoa está impondo tanta coisa, tanta regra. Você vive debaixo de lei, parece que você não vive debaixo da graça. E Jesus, ele quando fala com os fariseus, ele estava tirando aquele peso. Por quê? Porque a partir da hora que entra o amor, não é mais lei, né? O amor não é lei. Você tem que ser amor, porque se você vive Cristo, igual Paulo fala, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, é que Cristo vive em você. Por isso que chamamos, né? As pessoas têm essa irmandade no nome de Cristo. Somos cristãos, mas nem todos que dizem ser cristãos tem Cristo vivendo dentro delas, né? Então, por isso que eu falo assim desse amor. O amor é a essência do evangelho. E se ele não fluir, né, como água viva dentro de você, você tem que transbordar. Ser cheio é diferente de transbordar, tá? Você tem que emanar, você tem que passar esse amor. Isso tem que fluir de você. A partir da hora que não está fluindo mais, se torna um peso. Você colocou uma lei para servir a Deus. Ai, quanto mais obra, mais coisas eu fizer, mais Deus vai pontuar, né? Você não precisa de uma credencial, né, de obra. Eu tenho essa credencial, né, contra a imunidade. Isso não vai fazer você ser imune uma doença, uma enfermidade, porque as pessoas estão achando que a obra é uma credencial contra a imunidade. Você vai ser imune às coisas ruins desse mundo. Você não vai ser. Muito pelo contrário. Se você faz porcamente esse trabalho, até muitas vezes que é transformado em obra, muitas vezes não é só a pregação, e a pessoa acaba se deixando levar pelas obras, porque a obra ela acaba distraindo mesmo, né? Ela te distrai e as coisas se tornam mais leves muitas vezes, porque se torna uma diversão, né? Entra no mecanismo e as pessoas pensam: é só cumprir isso aqui, né? É um ritual, é só cumprir essa lei e tô pronto. E não é bem assim, não é bem assim, ou melhor, não é assim, né? Isso vai fazer a pessoa ter uma lacuna, um buraco extenso, né, diante de Deus. Deus não vai se agradar, não vai ter prazer naquilo que você está fazendo, você não vai alegrar o coração de Deus, e por você não alegrar o coração de Deus, você não vai ter força em Deus, porque é necessário que você faça com muito amor, tá? Uma obrigação, né? Quando tudo se torna uma obrigação, se torna um peso, e Deus não está em peso, Deus não está impondo mais nada para você. Então faça as coisas que sobrem tempo, que consiga sobrar tempo para a sua vida pessoal, para o seu tempo com Deus, para a sua oração individual com Deus, tá? Então eu vou voltar a bater na mesma tecla, é o que o Espírito Santo de Deus está me usando aqui para falar sobre isso. Eu fiz uma vigília, tá? Eu falo para você, essa vigília, ela durou 9 meses. 9 meses. Vou falar para você. Geralmente a gente não gosta de contar as nossas falhas, né? Mas é importante, porque a pessoa que ela tá ouvindo, ela pode estar passando por isso. Gente, ficou tão pesado. Eu fazia de meia-noite até as 3 da manhã, só que eu ia dormir 4 da manhã. Porque até eu comer, até eu pegar no sono. Então era 4 da manhã que eu dormia e acordava 3 da tarde todo dia. Eu não via sol mais. Eu não via. 3h30, né? 3 horas eu estava tomando um café da manhã. 3h30 eu estava fazendo algum serviço da casa. No penúltimo dia, eu falo pra você, eu caí da cama e quebrei uma costela. Aquilo me deixou estática. Fiquei muito, assim, decepcionada. Porque eu falei, peraí, mas eu estava numa vigília, eu estava em oração,
E foram 9 meses. Só que eu não estava, olha aqui, o que eu tô contando para vocês é muito sério. Tô falando para quem tá à frente de um ministério, pessoas que conhecem esse mistério. Quando eu comecei a me incomodar, eu não tive coragem de falar com Deus. Eu não fiz propósito com Deus de vigília, mas eu senti a necessidade de fazer a vigília, só que eu vi que Deus estava me cobrando isso, essas orações. Só que já tinha Deus me incomodado para largar a vigília. Só que eu fiquei com medo, olha só, de abandonar essa vigília. Eu falei, não, eu não posso fazer isso, eu não posso retroceder antes do final do ano, eu não posso andar para trás. Ainda pensei, falta 9, faltam 3 meses para terminar o ano, eu vou terminar essa vigília. Mas o que acontece? Eu começo a entregar, né, tá, uma oferta defeituosa, um sacrifício porco, meia boca, defeituoso no altar. Porque eu e a minha filha, a reclamar. Ai, meu Deus, tem que esperar da meia-noite. Ai, meu Deus, não dá meia-noite. Ai, a vigília, que eu não sei mais o que falar na vigília. Eu não sei. Aí fala em línguas, e ora pro Silvio Santos, e ora pela Xuxa, e ora pela Gretchen, e ora pela Tami, e ora, né? Vai orando. Quando você vê que você não tem mais o que falar, você ora pra tudo que é artista. Assim estava fluindo uma vigília. Falava em línguas, orava pela igreja, orava pros vizinhos, orava para não sei quem, orava por Brasília, orava pelo presidente da república, pelo prefeito, Você chega uma hora que você fala assim, por que eu estou fazendo isso mesmo? Isso não está me agradando. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregada, eu não aguento mais. Só que você não fala, você não deixa sair pela boca. Mas você gera um pensamento. E eu falo para você, a partir da hora que você gerou aquele pensamento, você vai conceber a morte. Só que você, mas eu não falei, eu pensei, eu não aguento mais fazer essa vigília, eu não aguento mais orar, né, pelo Raul Gil, pelo Faustão, eu não aguento mais. Não ora. Isso eu entendi quando eu caí da cama e quebrei uma costela. Tô um mês aqui, tentando, né, me restabelecer, porque não é fácil. Costela, você não ingessa uma costela. Você tem que ter educação, você tem que ter sabedoria, o que você pode não fazer, senão inflama tudo de novo, retrocede tudo de novo e você fica com uma vida inativa. Então eu tô falando isso para uma pessoa que entende esse mistério. Que quando você faz alguma coisa porca, defeituosa para Deus, com certeza vai ter o rebote. E isso eu não percebi que estava sendo no final, quando eu vi que estava sobrecarregado, que eu não aguentava mais, eu estava igual o Sméagol, gente. Quem viu o Senhor dos Anéis vai entender quem é o Sméagol, né? Você olha para aquela criatura, ela não toma sol, ela não tem uma vida ativa, ela está desfalecendo. Mas vamos continuar na vigília, porque vamos para cima, e que a bênção é minha e que eu vou... Não é a força, não é com a sua força que você vai conseguir que Deus te ouça. Não é. Falo pra você. Se você sair do amor e entrar na lei, o que vai acontecer? Você vai perder a graça. Deus não vai olhar pra você com misericórdia, porque você tá debaixo de uma lei. Então, o que acontece? Tudo que não é feito, tá? Pela fé, e eu entro também com amor, tá? Tudo que não é feito com fé é pecado, né? Olha, então não faça. Mas tudo que é feito pela fé, Deus aceita. Então, amor é a mesma coisa. Se você não tem amor naquilo que você está fazendo e oferecendo a Deus, já começou a se tornar um peso. Você vê, 9 meses de vigília não é brinquedo, não. Uma pessoa que tinha saído 1 ano de jejum. Fiquei 1 ano jejuando. E parte para uma vigília com jejum. Não é fácil. Só que chegou um determinado tempo que Deus já estava falando no meu coração, eu não quero mais a sua vigília. Largue a vigília. Mas entrou o quê? O espírito de legalismo. O espírito de medo tomou conta do meu coração. Não é Deus que está falando, é o diabo que está falando. Ele quer que a gente abandone a vigília. Então, se tornou um peso, continuou fazendo sem reverência. E o que acontece? Se torna maldição para você. Porque você está debaixo da lei. Se está debaixo da lei, a partir da hora que você não cumpre aquela lei, Deus vai você vai responder por aquilo. Porque você estabeleceu uma lei para você. A sua consciência já está te condenando. Então, o que é a consciência? Né? Eu tenho uma pessoa aqui que ela ora para mim todo dia. Mas todo
todo dia ela manda um áudio de oração. Abençoe a missionária Leila, a família da missionária Leila. Mas ela faz isso todo dia. Eu fiquei pensando, Senhor, misericórdia, esse homem não deve orar só para mim. Com certeza ele deve orar para outras pessoas também. Isso está tornando um peso na vida dessa pessoa. Abre o entendimento, Senhor, que se realmente ela estiver fazendo por amor, amém. Mas se ela não estiver, ela vai estar dentro de um ciclo vicioso e que vai trazer maldição para ela. Então Deus deu liberdade em Cristo. Você tem liberdade para falar com o seu Senhor, com o seu Criador. Senhor, eu não estou aguentando mais. Aí Jesus vai falar, sabe o que para você? Mas eu não mandei você fazer isso. Por que você está fazendo isso? Por que você quer resolver com a força dos seus braços? Não é isso que eu quero. Deus jamais vai te colocar numa situação dessa. Isso vai pesar para você, porque você fez uma lei para você e a partir da hora que entrou o medo, aquele medo vai sobreviver à sua vida, porque você entende que você não pode andar mais para trás. Então estão botando muito peso nas suas costas. Muitas vezes são pessoas da família, muitas vezes a própria igreja está colocando um fardo muito pesado e você entende que você tem que fazer. Olha, Deus me colocou aqui para fazer bombar, para acontecer, né? E não é isso, e muitas vezes isso não vai acontecer, porque Deus quer provar para aquela pessoa que Ele que é Deus. Se Ele não abrir porta, acabou. E Deus abre porta onde não tem porta, mas para isso você tem que confiar 100% em Deus, que Deus vai fazer, mas Ele quer que você entenda que não é com a sua força que vai acontecer. Você tem que descansar, e descansar literalmente mesmo. Né? Hoje eu tô podendo tocar uma flauta, ouvir uma flauta, tá numa rede, pegar um sol. Tem gente que já olhou pra mim e falou, nossa, missionária, parece até que você foi pra praia. Aí eu falei, não, é que eu saí da vigília. Quê? Como assim? Você? Ao ponto das pessoas falarem, gente, que peso é esse? A mulher não toma mais sol. Tava igual esmigo dentro de uma caverna, o cabelo da mulher tá caindo todo, porque ela não toma sol, ela não toma vitamina D. Né? A pessoa faz uma vigília de quase 1 ano sem tomar sol. Aonde Deus está nisso? Você é a carta viva de Cristo quando você fala isso? Ah, mas é porque meu cabelo tá caindo? Sabe por quê? Porque eu não tô tomando sol, eu tô fazendo vigília todo dia. Ah, eu tô muito branca assim porque eu não tô tomando sol. Peraí, ao ponto das pessoas olharem para você, você não ser carta viva de Cristo, de Jesus. Eu não quero esse Deus. Não quero, é esse o seu Deus? Te colocou esse peso nas suas costas, né? Eu falo pra você, eu moro aqui, eu tenho vizinhos que são espíritas. E como eu respondo pra uma pessoa dessa? Ele vai falar, nem vou usar o nome Jesus, né? Ele vai falar, meu Deus, não quero esse Deus. É muito pesado o que você faz, né? E será que é isso que Deus quer pra você? Então, eu quero que a pessoa reflita que quando Deus, Ele fala com Jesus, né? Em quem me comprazo, em que me dá alegria, em que me dá prazer. É assim que você tem que ver Deus. Porque Deus não é um carrasco. Você não está debaixo de lei. Cuidado, que são homens que estão impondo isso para você. E você se sente na obrigação de responder tudo. E muitas vezes você não vai responder. E muitas vezes não vai ter resposta à sua oração por isso. Agindo assim, tá? Você vai estar mostrando que você se interessa mais pela opinião das pessoas do que a de Deus, né? Você pode até enganar muitos por muito tempo, mas nunca vai enganar Deus, porque Deus conhece o seu íntimo, tá? Então é hora da gente admitir que nós não somos perfeitos, que estamos cansados, que não estamos suportando esse peso, que se a gente pudesse, a gente saía fora do ministério, a gente abandonava tudo e ia ter um serviço como outro qualquer. Né? Muitas vezes a pessoa prefere ter uma carrocinha de churrasco, de uma carrocinha de cachorro quente do que ministrar na vida de alguém, porque aquilo se tornou um peso tão grande e ela se sente em pecado em confessar isso para Deus. Ainda tem isso, tá? O diabo coloca um peso tão grande, coitado. Eu sei, porque eu tive medo de confessar isso para Deus, de falar assim, eu não aguento mais essa vigília que o Senhor me pediu, eu não tô suportando mais orar por essa gente. A tua vida é complicada, você, né? Você faz uma oração que você resolve em 2 horas, em 1 hora, muitas vezes, a sua oração. Chega uma hora que você não tem o que falar, você só quer chorar. Aí, na hora que você quer chorar, você pensa, não, falta mais 1 hora para acabar a vigília. Vamos orar pelo Silvio Santos, pelo Roberto Carlos, pela Regina Duarte, pela Xuxa. Ué, você não tá aguentando.
quem é Deus nessa história? É errado você chegar para Deus, Senhor, eu não aguento mais orar por essa gente. Eu estou desfalecendo. Eu não aguento. Então é necessário que você fale, tá? Porque você não vai conseguir carregar isso por muito tempo. Porque você não consegue enganar Deus. Você não vai conseguir ser perfeito. Esses pensamentos não são do diabo. É Deus colocando isso no seu pensamento. É Deus falando com você no seu íntimo, na sua consciência. Então é preciso você tirar essa máscara e jogá-la fora. Tá? E ainda tem mais. É perigoso. Perigoso a gente correr esse risco de voltar e pegar a máscara de novo. Porque muitas vezes a gente tira um fardo e vem outra pessoa da família e bota um fardo maior. Né? Porque as pessoas, elas não querem ficar sozinhas com elas mesmas. Porque elas vão pirar. Porque tem um demônio ali que está tirando, sugando a energia daquela pessoa. Então ela vê que ela só tem Deus se ela fizer muita obra. Eu estava assim. Ah, não, se eu sacrificar 10% do meu dia, 2h30 todo dia. Deus falou, pode parar. Você não vai sair de uma vigília para me entregar 2h30. Porque foi isso que eu fiz, tá? Eu saí da vigília. O que eu fiz? Entreguei 2h30 para Deus. Todo dia, 10% do meu dia entreguei para Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Tá? Acredite se vocês quiserem. Não quero seus 10%. Porque não é com amor que você está me fazendo isso. Você está fazendo isso como uma obrigação, como uma troca. Eu me sacrifiquei por você. Mas eu não preciso do seu sacrifício. Porque eu já me sacrifiquei por você. O que eu quero de você é amor fluindo dentro de você como um rio de água viva. Porque se esse rio não fluir, eu não estou morando aí. Você está emprestando o templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, para demônios habitarem. Eu estou morando num quartinho de empregada. E eu não sou um Deus que se comporta em um quartinho de empregada. Eu quero a casa toda. Acaba com esse farisaísmo. Acaba com isso, porque você não vai me conquistar desse jeito. Você não está me agradando. Você não está me dando prazer na sua atitude. Gente, é horrível você ouvir isso de Deus. E eu ouvi. Esse mês, hein? Acabei essa vigília este mês. Com a costela quebrada. Pregando, vocês sabem como. Porque eu tenho falado aí na pregação, que eu tô deitada. Sem mexer o braço, de tanta latejação, me inflamou os nervos, os braços não me respondem mais. Mas será por quê? Aí eu perguntei, falei assim, eu estava numa vigília. Que vergonha você falar que caiu de uma cama, né, marcando um texto bíblico e quebrou uma costela. Como é que eu vou explicar isso para os meus ouvintes? Você vai falar a verdade, que você era fariseu, que você queria, né, me conquistar com a sua força, com o seu sacrifício. Você vai falar a verdade. Estou eu aqui falando a verdade para vocês. Eu quero que vocês entendam. Quando Deus fala amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, toda a sua alma, toda a sua força, com tudo que você tem, né? É entregar tudo com reverência, com amor, com prazer. Não confunda prazer com amor com entretenimento. Prazer com entretenimento. Coisas que você está fazendo para passar mais rápido o seu dia, né? Medíocre na presença de Deus. São sacrifícios que muitas vezes você acha que tem quantidade, mas não tem qualidade para o Senhor. E Deus não está recebendo. Imagina, isso vai haver, gente. Olha, fila no céu de sacrifícios que Deus não recebeu. Vai ter fila ali na porta, as pessoas mostrando sua credencial, as suas obras, né? Mas sem amor. Então a fé sem obra está morta né? E não adianta também você ter só obra e não ter fé. Mas a obra sem amor é a pior que pode existir. Porque Deus é amor. E para o amor não existe lei. Não existe lei. Então Deus não foi dar uma lei para o fariseu. Qual é o mandamento? Não, eu não estou mandando você fazer. Ou você é amor ou você não é amor. Isso é uma essência. Você tem que ser amor, porque Jesus é amor. Então tudo que você não faz com esse amor, Deus não está recebendo. E o que é o que eu acabei de falar? Uma vigília lindo, maravilhoso. Poxa, orando para tanta gente. Poxa, por que Deus não vai receber?
Porque eu já estava angustiada, não estava aguentando mais, mas não tinha coragem de falar assim, eu não aguento mais orar por essa gente. Né? Pessoas que eu nem conheço. Não é que você não deve orar, mas isso tem que partir de você de uma forma, né? A sua essência é isso. O Deus vai e toca seu coração, faz você lembrar do nome de alguém que você não conhece, de repente, né? Um famoso, alguém. Você fala, ai não, Senhor, toma a vida daquela pessoa. Glória a Deus, aleluia. Mas você fazer aquilo, um repertório, uma reza, você ficar repetindo aquilo 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, chega uma hora que você não está aguentando mais. Aquilo se tornou uma reza. Deus não está recebendo aquela oratória sua. Lindo, maravilhoso, né? Para quem realmente vive uma vida mentirosa, né? Vive com máscara. Mas para quem conhece o teu coração igual Jesus, não vai funcionar. E ainda vai trazer maldição para o seu ministério, para sua vida, para sua família. Porque ninguém está aguentando mais. Ninguém aguenta mais. E todo mundo que você se aproxima, você coloca peso. Ainda tem essa. É peso na família, é peso nas outras pessoas. Porque a tua vida, ela é tão pesada que você acha que todo mundo tem que carregar o peso junto com você. Você se torna uma pessoa totalmente desequilibrada, salgada, totalmente contrário ao evangelho que Deus veio pregar. Tá? Quantas vezes o próprio Jesus falou, eu não quero atender ninguém, eu não vou atender ninguém, manda essa gente embora, porque eu estou subindo o monte para falar com o meu pai. Quando eu puder, eu oro, eu prego, porque as pessoas, Jesus sabia que as pessoas eram interesseiras, que as pessoas só iam ter com ele interessado no pão que se estraga, mas não no pão da vida. As pessoas estão assim, elas estão enchendo a igreja, por quê? Porque elas estão atrás do pão que se estraga, atrás de milagres, atrás de diversão, atrás de famoso, né? Elas estão querendo viver a vida num parque de diversão. Legal, mas isso não sustenta, porque se acontecer de uma igreja precisar só disso, ou então parar de ter essas festividades, vai cair. Ela vai cair. Porque as pessoas estão dentro da igreja, igual esteve com Jesus, atrás de quê? Do pão. Quantas pessoas, né, largaram Jesus porque, olha, não vai ter multiplicação dos pães? Ah, já comi, enchi o barrigão, vou embora. Se não tiver na hora essa multiplicação, se não encher minha barriga, se não me satisfaz fisicamente, eu não quero. Se não é para receber a cura imediatamente, eu não quero. São poucas as pessoas que vão ficar, né, para ser lapidada como um diamante, né? São poucas as pessoas. Então nós temos que ter pessoas realmente com qualidade, que tem responsabilidade com Deus. Pessoa do oba-oba tá cheio por aí. Então, isso é dentro da nossa casa também. Que muitas vezes a gente dá mais atenção para um familiar, para um irmão, para uma pessoa próxima, mas não dá muitas vezes para o irmão da igreja. Não dá atenção para uma pessoa que está com você, ou um vizinho. Por quê? Ah, não, eu tenho que fazer isso para a minha família. A sua família não está nem aí para o Senhor. Você está careca, você está cansado, você está com a boca seca de pregar Jesus para aquela pessoa. Deixa Deus tratar. Vai orar, vai jejuar por ela. Uma hora Deus vai tratar. Você não perca seu tempo, sua vida, por causa de um parente que não quer ouvir a Deus. Se Deus está lapidando, se Deus está, né, passando o arado, larga para lá. Porque para preparar uma terra para o plantio, tem que passar por isso. Enfim, gente, eu tenho que terminar aqui, que se vai pro TikTok, isso aqui vai ficar muito, muito extenso, né? Muito longo a pregação. Então, a gente tem que admitir, tá? Admite as suas falhas, isso vai permitir a transformação, né? Vai deixar, você vai entender, né, o que Deus está fazendo em você. É muito importante você admitir que você está errado, né? Buscar a Deus com sinceridade, falar, Senhor, eu não estou aguentando esse peso, não é possível que isso venha do Senhor. Tá? E agradar o coração de Deus, porque aí Deus vai fazer o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Você vai poder berrar isso bem alto, que você vai alegrar o coração de Deus sendo sincero, né? Então não deixa ninguém te enganar, não deixa você mesmo se enganar. A gente pode até continuar, né, enganando a nós mesmos, a gente ainda pode, tá? Você pode se enganar, né? Mas a Deus, como é que você vai enganar? Né? Não tem como.
tá? É complicado, eu sei que é difícil, a gente muitas vezes está fazendo as coisas, a gente entende, não, eu tenho que fazer, Leila, eu sei que eu estou fazendo bem, né? As pessoas precisam de mim, calma lá, tá? Eu te falei, quem não respeita o seu tempo não te respeita. E se não respeita você, né, não tem como você respeitar também essa pessoa, tá? Busque tirar esse peso das costas, tá? Então não se engane, não deixe o diabo te enganar. Fale com Deus, né? Não adianta, diante de Deus não adianta a gente usar máscara. Eu sei porque eu passei por isso e eu vi como eu estava sendo, né, falsa comigo mesmo. E Deus me surpreendeu, viu? Me surpreendeu mesmo. Gente, vou fechar o raciocínio aqui porque eu já estou com muita dor aqui, não estou suportando, tá? Olha, eu quero muito que vocês leiam Salmo 100, tá? Depois vocês vão lá e leem, porque não vai dar. Ó, e eu quero ler o versículo 2 do Salmo 100. Depois vocês leem. Porque fala assim, ó. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Ó, alegria, tá? E esse cântico e essa alegria, primeiramente nós temos que ter num culto particular, num quarto fechado. Cantar é muito bom quando você faz as coisas para o Senhor e não tem a responsabilidade de se a pessoa vai gostar ou não da sua voz, não tem a responsabilidade de fazer um culto animado, um culto feliz, uma adoração alegre, de ter a voz afinada, de estar... Não, você faz para o Senhor. Olha, eu tenho vivido agora o dia, eu tenho visto o sol, eu tenho ido para minha rede, lá levo o meu cabuletê, e bato meu cabulete e começo a falar em línguas, a cantar em línguas, a orar. Gente, é uma liberdade que eu tenho. Eu não sabia que era tão bom falar com Deus. E de repente começa a cantar, né? E não tem aquela obrigação honorária, sabe? Ah, eu tenho que fazer 2h30. Pá, bota o cronômetro pra rodar. Ah, acabou, graças a Deus, acabou. Lá no seu íntimo, eu tô falando de mim, viu? Eu pensava, ai, graças a Deus, acabou 2h30, não tô aguentando mais. Ai, não quero mais nem falar com Deus, não, chega, eu tô cansada. Não fala nem espírito mais com Deus. Peraí. Nossa, é tão gostoso você falar com Deus dirigindo, falar com Deus, né, lavando um banheiro, falar com Deus dobrando uma roupa, falar com Deus pendurando uma roupa, falar com Deus passando pano na sua casa. Não sei, gente, o que vocês fazem. Mas fale com Deus em espírito. Porque Deus fala, né? Para adorar Ele em espírito e verdade. Vai chegar um dia que não vai ter igreja, não. Não se fie em ministério e igreja e de tijolo. Eu falo até que eu ganhei um presente esse mês. Fizeram para mim uma igreja de madeira. Pegaram uns caixotinhos no mercado. Fizeram, mas ficou a coisa mais linda que eu já vi. Me deram de presente aquela igreja. Eu botei uma lâmpada, mandei fazer um abajur naquela igrejinha. Ela tá acendendo na minha varanda. Coisa mais linda. Eu falei, gente, que coisa mais linda que Deus me deu de presente. Deus me deu um presente de uma igrejinha. Aí a minha filha foi lá, pintou, ficou linda. E eu falei, gente, Deus me deu um presente tão lindo. Na hora que eu não estou podendo dirigir para ir para a igreja, não estou podendo, né, ter comunhão, né? E eu falei, que coisa linda, olha o que Deus quer dizer. Ele quer dizer que eu sou a igreja. Eu vou carregar a luz aonde eu for. Eu vou pregar o evangelho aonde eu for. Se a igreja fechar amanhã, eu monto minha barraca ali em frente e vou pregar o evangelho. Se não puder pregar pelo canal do YouTube, pelo TikTok, pela rede social, eu vou lá pra frente da minha casa, boto um caixote lá e começo a pregar. Eu não dependo de igreja, eu não dependo de ninguém para pregar. Assim nós temos que pensar. Aonde você estiver, você é um verdadeiro adorador. Mas todo culto, Deus vai olhar dentro do seu coração. Ah, a oratória é linda, a pregação é maravilhosa, a voz é maravilhosa, eu canto muito. Mas se isso não fluir para o Senhor, misericórdia, tá? Cuidado. Eu sei, porque eu estou tendo, eu estou sendo ministrada dentro da minha casa por Deus. Eu sou discípula do Senhor Jesus. E eu vejo Deus trabalhando aqui. Pessoas que fazem as coisas para mim com má vontade. Muitas vezes, né, ainda fala assim, entendi por que você... mas eu torci meu dedo lavando essa maldita panela. Aí torceu o dedo. Falou, olha, será por que você torceu o dedo lavando panela? Imagina, eu não tô podendo fazer. Alguém vai fazer pra você. E aquela pessoa torce o dedo, você pensa, não foi por amor que ela se prontificou a fazer isso. Então não faça, filho.
Foi o que eu falo aqui, não faça. Se for fazer para resmungar, né, reclamando, deixa a casa suja, não lave essa louça. Então, a gente já sabe, porque Deus já tá falando, ó, não foi por amor, tá? Tá com o dedo torcido. E Deus fala. Então, eu não vou ficar em cima da pessoa falando, ó, aqui tá sujo, hein? Aqui você não limpou. Ó, você não limpou em cima da geladeira, você não limpou em cima do armário. Não. Eu vou entregar na mão de Deus, eu vou ser grata por aquele serviço. Porque Deus vai fazer aquela pessoa ver se vai falar com ela, olha, não foi por amor. Você fez resmungando, você foi reclamando. Então a ingratidão, até nisso Deus não se agrada. Dele tá te dando uma pessoa para prestar um serviço. E eu aprendi que aquele espírito que tinha em mim de governador caiu por terra. Porque agora eu estou aprendendo a ser humilde, porque eu sou dependente de terceiro para fazer serviço para mim dentro da minha casa. E eu era totalmente independente. Eu não dependia de ninguém. E agora eu aprendi a ser humilde, a pedir, por favor, olha, muito obrigada, Deus te abençoe, porque eu não estou podendo fazer. Então Deus está falando, agora Leila, eu posso dar uma asinha para ela, eu posso começar a restaurar a costela dela, porque eu estou passando um arado. Agora sim, agora dá para plantar, antes não dava. Então eu achava que eu estava pronta também. Eu também estou sendo lapidada dentro da minha casa. Então eu quero passar essa experiência que eu estou tendo com o Senhor Jesus para vocês. Não só pessoas que têm muitas vezes, né, à frente de ministério, mas muitas vezes um empresário, muitas vezes um pedreiro que vai trabalhar para alguém. Faça as coisas para Deus, não faça para aquela pessoa que está resmungando e reclamando. Deus conhece o seu coração e sabe o amor que você está cedendo ali. Né? Deus sabe a sua honestidade, Deus sabe a sua essência, seu caráter. Não se preocupe em agradar o homem. Se ele não gostou, pode deixar que Deus vai tratar, porque aqui em casa tá vendo isso. Eu tô vendo. Falei, o negócio tá feio, a pessoa vai fazer para homem e olha só o que Deus faz. Faz torcer o dedo, porque não é pro Senhor. Tudo nós temos que fazer com excelência, prestar um culto para o Senhor. Então eu queria muito que vocês lessem, tá? Então culto não é um encontro com pessoas, mas sim com Deus. Pensa, reflete nisso, tá? Para cultuar a Deus, a gente cultua em qualquer lugar, tá? Se não tá podendo sair de casa, se tá internada, tá, né? Gente, adore a Deus no seu quarto. É a hora que Deus vai saber se você realmente é filho. Se você está ligado na videira, lá em João 15, a partir da hora que você realmente cultua Ele dentro de um quarto fechado. Bota a sua live lá, vai adorar a Deus. Vai falar em línguas em particular. Vai orar para as pessoas com amor, com desejo de orar, não por obrigação. Você vê que está ficando muito repetitivo a sua oração, muda o repertório. Porque Deus não quer que você fique rodando terço, tá? Conta de rosário, não. Deus quer uma oração sincera, pura, tá bom? Então vigia, até as vigílias que vocês fazem, vigie, porque eu caí literalmente do cavalo. E agora eu tô entendendo como é que tem que ser. Tá? E Deus começa a falar no coração, tá pesado, porque não sou eu que tô botando peso. Eu ajudo a carregar o peso, mas você tá botando peso. Você tá botando peso porque você quer elogio, você quer adoração de homem, você quer ser, né? Então, meu filho, então fica com o seu peso. Eu vou sair fora. Eu não estou junto com você nessa, tá? Pensa nisso. Deus abençoe. Falei que não ia demorar, gente, mas já deu 48 minutos. Em nome de Jesus, Senhor. Toma, Senhor, nas suas mãos, essas almas que vão ouvir. Espírito Santo de Deus, vai à frente. Haralaieta, bacabamana, doboara. Yeshua, rabaxiarabacaba, sabarabana. Odo, haraxarababaibra. Xaralamana, sacaimanabana. Odo. Deus de poder e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, ó, quem for receber essa pregação em áudio é leilalima.com para ouvir as pregações antigas, ou missionária Leila Lima, ou então ver lá no TikTok, vocês vão, né, que eu tô lá no TikTok também, tá? Beijo, fique com Deus, até semana que vem, se assim Deus permitir, né? Beijo.